Olá! Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a essa aula que nós estamos aqui, professores de todo o Brasil junto comigo, e é um enorme prazer estar aqui no nosso evento. Nosso evento, o Professor Intergaláctico, visitando diferentes mundos da educação. Como é bom estar aqui hoje com vocês nessa aula e vamos falar por onde os professores estão acostumados a estar e como eles devem melhorar a sua didática. Hoje é a nossa primeira aula, é uma sequência de 3 aulas. E vamos juntos viajar por essa Via Láctea diferente, por esses mundos diferentes, e cada um conhecer o planeta que cada professor vive. Então, no final, vocês podem sair com uma visão totalmente diferente sobre qual mundo vocês podem viver hoje e dar o melhor de si como professores. Muitos de vocês estão aqui, mas ainda não sabem, mas é possível sim ter uma vida mais leve, com mais tempo, com mais saúde mental, mesmo sendo professor no nosso país. É exatamente essa passagem pelos mundos que vamos descobrir como é poder viver de uma forma totalmente diferente e uma forma melhor. Então, já vamos combinar o seguinte. A primeira coisa que eu preciso que vocês façam é curtir esse vídeo, dar um joinha, dar um like, e porque é muito importante para o nosso trabalho chegar em outras pessoas também. Então, bora dar esse like para vocês travarem também as próximas aulas. Outra coisa que eu vou pedir é para você se inscrever aqui no canal, porque esse não é o único conteúdo, não é um único vídeo que vai te ajudar na sua rotina como professor. E aqui no canal você pode encontrar muito mais. E outra coisa, eu vou pedir para você comentar eu aqui embaixo, se você já está pronta para mergulhar no tema e se você promete mudar a sua vida e também a sua visão como professor a partir de hoje, né? Então eu tô vendo aqui pelos likes, pelo chat, e eu espero que essa animação de vocês aí, ela permaneça com o nosso conteúdo. Então, bora descobrir o que eu tenho para falar hoje. Bora pra aula. Então, a primeira coisa que eu quero falar com vocês é para quem que é esse evento. É um professor, para o professor que se sente exausto. É o professor que não tem muito apoio nas escolas, em que trabalha, que percebe que os alunos são dispersos, desinteressados, não tem, tá com bastante dificuldade de aprender, que não tem apoio da família, e que simplesmente eles não param para te ouvir. E eu sei bem como é. Eu me sentia muito assim no começo. E todos nós, quando fomos escolher nossa profissão, tínhamos um único objetivo na cabeça. Eu não conheço nenhum professor que entra na profissão por dinheiro, por exemplo. O objetivo é sempre transformar as pessoas, porque os professores são a base de outras profissões. Isso exige muita dedicação. E nós sabemos que existem muitos obstáculos no caminho para isso acontecer. Então, eu tô te falando isso porque eu queria compartilhar um pouco da minha história com vocês, principalmente porque eu sei que muitos aqui não me conhecem, não sabem o que eu vivi, e pode ser uma forma também de ajudar o que vocês estão passando, né? Mas antes eu queria lembrar você também que existe também vários problemas na educação brasileira, né? Então, muitos professores hoje, eles não têm apoio de materiais, se sentem sozinhos, pois precisam se virar mesmo nesse ambiente. Então, geralmente, o ambiente escolar, ele vem de um pessimismo muito grande, desvalorização, ausência da família no processo de ensino-aprendizagem. A gente viu isso também na pandemia. A indisciplina desses alunos, a falta de conhecimento da sociedade sobre o nosso trabalho, a falta de materiais na escola, formação continuada, salário, falta de parceria entre os colegas de trabalho, trabalhar com gente antiquada, que não gosta de se renovar, falta de incentivo do governo, o sistema todo em si, né? Então, assim, eu sei de todos esses problemas. Então, se você lembra mais de algum, pode deixar aqui no chat, que é para eu saber. Vou dar uma pausa aqui, pra tomar uma aguinha. Enquanto vocês vão comentando. E assim, eu sei o quanto é difícil, eu sei como é. Eu nunca tive a oportunidade de dar aula em escola particular, ou seja, eu conheço a realidade de escola pública, sabe? Então, muitas vezes, o pessoal acha que existe uma desconexão, né, com o que a gente fala aqui na internet, com a sala de aula real, e não é o meu caso, né? Então, eu vou inclusive compartilhar um pouco aqui da minha trajetória como professora, para vocês entenderem todo esse processo que eu vivi. Para quem ainda não me conhece, para quem tá aqui e chegou pelos nossos anúncios, pelo evento em si, muito prazer. Meu nome é Ana Flávia, eu sou mineira, moro aqui em Belo Horizonte, Minas Gerais. E eu sempre nasci e cresci aqui. E a educação, gente, ela entrou na minha vida desde muito cedo, né? Então, eu sou de uma família de professores. Uma família de professores mesmos.
minha avó, minha tia, minha mãe, e outras tias também, que estão me vendo aqui na memória. Então, assim, a minha mãe e a minha avó, elas tinham uma escola juntas, ou seja, eu cresci com essa rotina de escola, eu cresci entendendo o mundo educacional, então a educação ela realmente faz parte da minha vida desde muito tempo. E assim, eu vi que ser professor é uma forma de mudar o mundo. Geralmente a gente quer mudar o mundo mesmo, né? A gente quer realmente mudar o planeta todo, a gente quer fazer isso de todo jeito, quer abraçar tudo. Mas professor é uma forma sim de mudar o mundo, mas é mudar o mundo onde você vive, né? Nem que seja naquela comunidade ali de poucos alunos numa turma que, né, que realmente conseguem exercitar o que você falou, mas é uma forma assim de modificar o mundo. Então, não é uma decisão fácil ser professor. E saber que eu sou um pouquinho, né, ou que seria um pedacinho dessa transformação na vida dos meus alunos, era o que realmente importava para mim. É o que aquecia realmente meu coração e aquece até hoje e me motiva a ser melhor. Então, sempre quero ser melhor para poder ajudar mais pessoas, né? Então, o professor, ele sempre inicia com esse processo de transformação. Hoje em dia, ninguém quer ser professor pelo salário, né? E sim por esse motivo que é muito nobre de ser um docente, né? De escolher estar nessa profissão. E aí comecei a minha infância, cresci sendo mais adolescente, terminei o ensino médio, todo vivendo nesse contexto educacional. Entrei na universidade, então eu me formei em ciências biológicas, mas não foi assim, vou fazer bacharelado. Não, eu escolhi fazer licenciatura em ciências biológicas, eu fiz na PUC Minas. E lá na PUC eu vi literalmente tudo que poderia ter de melhor, assim, de recurso na educação. Então, eu tinha muitos, muitos, muitos recursos. E aquilo ali, nossa, encheu meus olhos. Nossa, ver tanto material prático, experiência. Tinha um laboratório de cada coisa. Um laboratório para plantas, um para animais, então de zoologia, de botânica. Tinha um museu próprio de ciências naturais, aulas de campo. As aulas de anatomia eram maravilhosas, com muitos modelos didáticos, muitas peças anatômicas e outras coisas que me fizeram querer, nossa, que bacana, mostrar isso para os alunos, usar todos esses recursos e ser, assim, a melhor possível como professora para meus alunos, né? Então a ideia mesmo era tentar mudar esse mundo dos alunos. E eu não estava mais ansiosa possível, né? Então, a pessoa que recém sai da faculdade, ela tá muito ansiosa para ir dar aulas e para colocar em prática tudo que ela aprendeu nesse tempo de graduação. Não tem, claro que tem estágio, mas realmente colocar a mão na massa, sabe? Esse anseio, essa ansiedade. E pode ser que vocês tenham passado por isso também. E o tempo passou, me formei, eu consegui, assim que eu me formei, aulas no estado, para o ensino fundamental, anos finais, em uma escola pública aqui da minha cidade, e eu agarrei muito essa oportunidade, agarrei com unhas e dentes essa oportunidade de dar aulas. E assim que eu pisei dentro da sala de aula, muito ansiosa, com muito frio na barriga, né? Eu olhei para um lado, olhei para o outro, conheci o ambiente onde eu estava e eu percebi que não tinha nada, absolutamente nada daquilo que tinha na faculdade. Não tinha laboratório, não tinha microscópio, não tinha peça anatômica, não tinha museu, não tinha absolutamente nada. O que eu tinha aprendido a usar como recurso. Então eu só tinha um quadro e um giz. E nem um projetor de slide tinha, nada, absolutamente nada. E agora que eu te conto um detalhe, assim, que eu descobri bem no começo, é que, além de tudo isso, da inexperiência, ser jovem e tá nesse contexto, eu ainda tinha alergia a giz. Ou seja, o meu maior aliado, que seria o quadro, eu ainda era alérgica a ele. E aí, você vem uma estrutura que você não tá esperando, uma sala de aula cheia de alunos, com alunos que não estão lá os mais interessados, né? O desinteresse é muito grande, então o que fazer, né? Como lidar? Como ser essa professora dos sonhos? Como ser uma professora que impacta na vida dos alunos? Como que eu transformo pessoas a partir da educação, sendo que eu estou com esses alunos tão desinteressados assim, né? Então, o que fazer? Então, isso mexeu muito comigo, mexeu muito com as minhas ideias, com minhas ideologias, e foi realmente um choque para mim nesse primeiro momento, de realmente reencontrar a realidade de muitas escolas
E eu resolvi sonhar, porque, né, a gente pode. E sonhar é de graça e a gente consegue. Então, eu fiquei muito insegura no início, por conta dessa experiência, né? Então, eu entendo que é super normal pra época, mas mexeu demais, me abalou muito aquilo. Então, por alguns dias eu comecei a dar aulas e de forma mais tradicional com o que era possível, adaptando de diversas formas os giz ali para eu escrever no quadro, mas era muito desgastante, muito desgastante. Tanto para mim quanto os alunos, eu via assim uma espécie de ringue pela atenção deles, e isso estava o tempo todo causando como que eu posso explicar? Uma demanda de energia, né? Então a gente gasta muita energia para conseguir essa atenção e para manter eles na atenção, né? Então, o dia todo a gente falando, os alunos escutando, e fica com essa coisa maçante. Então, eu não queria ser uma professora assim, não queria que uma professora que os alunos não iriam esquecer ou que iriam ficar assim de bode, né? Ficar com raiva de mim. Então, eu sentei e falei, não vou me conformar com isso, vou estudar, tentar elaborar alguma coisa diferente para o dia a dia e para o dia seguinte. Então, eu comecei a pensar dos poucos recursos que eu tinha, né, de uma cota limitada ali de xerox que eu tinha, né, de cópias, e aí eu comecei a fazer a atividade de organização de seres vivos. Vou mostrar para vocês aqui. Eles amaram as atividades, amaram, amaram. E assim, é uma atividade relativamente muito simples. Tô pegando aqui. Ó, uma atividade que tem aí o inicinho, célula, átomo, ó, átomo, molécula, célula, tecido, órgão, sistemas e organismo. E isso aqui, ó, já começou uma outra forma de dar aulas. Eu vi o rostinho brilhando, eu vi eles entendendo o que eu tinha explicado com esse modelo de papel, eu vi eles nostálgicos ali, colorindo, porque transição de ensino fundamental 1 e 2, geralmente, eles têm muito esse tipo de atividade, depois eles somem, fica só mais texto, mais livro, mais quadro, e eles deu essa nostalgia, sabe? Eles concentrados ali, cortando, colorindo. Isso me fez muito, muito, muito feliz, porque foi inesquecível pra mim a primeira vez que eu vi eles interessados ali, vidrados em fazer aquela coisa, e não esse ringue de sala de aula. Então eu realmente queria ver que eles estavam gostando, que eles estavam ali, e eu fiquei muito feliz, porque pela primeira vez eu entendi que nem tudo tem que ser exatamente um padrão, né? Que com um pouquinho de criatividade aqui, com um pouquinho de ajuste aqui e ali, pode torná-la, sim, mais divertida, mais criativa e de maneira simples, com o que é possível na sua sala de aula, né? No seu contexto escolar. E agora que eu te pergunto, será que precisamos viver em um mundo antigo que só fazemos sempre as mesmas coisas, sem mudar nada, ficar só no ensino tradicional? Sem mudar nada que a gente possa mesmo fazer. Ai, mas Ana, como é que eu vou mudar minha realidade? Só se eu mudar de país, de mundo, de planeta mesmo, igual vocês estão falando aqui no Professor Intergaláctico. É, mas eu queria te dizer que essa ideia sua tá errada. É possível sim melhorar a educação, melhorar o ensino, mas você precisa fazer isso a partir de você, para você poder ver os resultados, assim como eu vi, né? Para você poder ver a transformação ao seu redor. Então, como professor, como professora, é você que pode determinar como as coisas estão e como elas serão, né, a partir de mudanças, a partir de pequenas mudanças que você pode fazer no seu dia a dia, né? Então, se desprendendo de um mundo onde os professores só fazem o que é pedido, né, o básico ali, de acordo com o que dá, pois acham que é muito difícil pensar algo diferente. Então, eu não estou dizendo que a culpa é sua, mas entenda uma coisa: o sistema, ele claramente nos suga até onde ele pode. E ele suga mesmo. Ou então você pode começar a ter escolhas cada vez melhores e se tornar um prof, uma professora que irá mudar realmente o mundo ali próximo aos seus alunos e trazer esse mundo cada vez melhor. Então, grandes coisas começam por coisas pequenas. E por isso precisamos sempre começar a gerar esse movimento, essa mudança nas gerações, em nós mesmos. E aí sim a gente vai ver uma mudança mais a nível social, né? Então,
E a gente tem sempre essa cobrança, né? Essa cobrança social de que o professor ele tem esse poder de mundo nas mãos. Então, assim, começa pelo pouquinho. Começa com o que é possível. É claro que a gente não vai salvar o mundo, mas a gente pode salvar o nosso mundo, né? O que está no nosso alcance ali. Então, tudo começa na maneira de ensinar como você age, o quanto você dá de si de forma saudável, né? Sem se desgastar tanto. E os alunos, eles sabem, né? Quando a gente coloca essa dedicação, esse esforço, eles percebem, né? Quando nós estamos fazendo uma coisa que realmente pra gente faz sentido, que nós gostamos, que nós amamos exercer, né? Então todo mundo sabe, né? Só os alunos não. Então a partir de agora é pra pegar papel e caneta. E vamos anotar, hein? Vou dar dicas aqui muito importantes, dicas que são muito valiosas, né? Então, a primeira coisa é não levar tudo pro lado do autoritarismo. Eu sei que a gente tem geralmente turmas cheias, sem ventilação, um calor danado, os alunos ali meio amontoados, e assim, eu sei que isso é difícil, mas, né, e geralmente a quantidade de turmas que o professor começa a ter chega a ser até desumano, né? Mas, na medida do possível, tenta buscar um ponto de conexão com os estudantes. Então, assim, existem muitos professores que são muito carismáticos, são muito extrovertidos, aqueles professores que realmente dão um show de piadas e conseguem manter uma relação de amizade com os alunos. Mas esse não é o meu tipo. Não faz parte da minha personalidade, né? Eu não sou esse tipo de pessoa que é, tem essa facilidade, por exemplo, fazer piadas, fazer esse show e conversar com as pessoas dessa maneira. Mas eu busco realizar a minha forma de conectar. Então, o que eu faço? Eu busco conhecer o meu público. Então, entender é, como o meu público funciona, o que ele gosta, e a partir disso eu entender. Então, prestem atenção. As empresas que gastam e ganham milhões, elas investem muito em marketing. E o marketing, para ele ser bem feito, ele precisa conhecer o público que ele está ali. Então, eu tento pegar esse ensinamento aí, né, das grandes marcas e trazer para minha sala de aula. Então, como é o meu público, o que ele gosta, o que ele faz, o que ele gosta de fazer. E aí eu tento fazer essa pesquisa com eles mesmo, né, entendendo, conhecendo, perguntando, o que eles gostam, indo a fundo nisso para eu trazer para minha sala de aula. E geralmente, quando tem uma escola, eles são muito parecidos uns com os outros nas turmas, né? Uma turma gosta mais de uma coisa, mais de uma outra, mas no geral, o público, por exemplo, adolescente, ele gosta das mesmas coisas, né? Então, isso aí não é uma coisa difícil de você fazer. E a partir disso, né, desse conhecimento com o público, conhecimento do público mesmo, e a gente vai ter essa conexão. E olha para você ver, as grandes marcas, elas fazem essa pesquisa e elas nem convivem com o público. A gente convive com o público diariamente, ou pelo menos semanalmente. Então a gente tem muita noção do nosso público, né? Basta ter essa noção de entender o público e aplicar isso em sala de aula, né? Como uma forma estratégica, né? Então, as empresas elas nem estão perto e elas usam isso como estratégia. Então, no mínimo, uma vez por semana você vai ver seu aluno, né? No mínimo. Fora os professores que estão aí todos os dias, todos os horários. Então, se a minha turma eu percebo que eles gostam de alguma coisa, eu vou atrás. Então, se gosta de música, então vou me aprofundar lá nos artistas que eles gostam e ver se tem algum trecho, alguma coisa que tem a ver com o meu conteúdo que eu posso usar. Né? Se é um professor de linguagens, é mais fácil. Se é um professor de ciências igual eu, muitos falam de natureza, de alguma outra coisa, de algum fenômeno do cotidiano que precisa de explicação. Então, eu utilizo isso. Então, eu vou lá sempre buscar. Então, ó, conteúdo, deu para fazer uma analogia aqui com alguma coisa. Vamos usar esse recurso como um recurso didático, como uma possibilidade em sala de aula. E o mesmo acontece com jogos. Se é uma predominância da turma gostar muito, por exemplo, de futebol, dá um jeito de utilizar o futebol, alguns elementos do futebol na sua sala de aula. Coloca isso em prática, né? Então, se é uma predominância de alguma coisa, eu dou o meu jeito. Seja usando um slide de um design de jogo. Às vezes você não vai conseguir colocar o jogo em si como um aproveitamento pedagógico. Mas às vezes o design, as cores do jogo, a forma que o jogo acontece, e aí você vai aplicar para o seu conteúdo. Então, se eles gostam de Minecraft, por exemplo, você pode usar as ferramentas
do jogo para falar de máquina simples. Gostam de TikTok? Ah, gostam muito de TikTok. Então, vamos fazer eles criarem vídeos de 1 minuto e meio para explicar o conteúdo de alguma coisa. E aí, por aí a gente vai. Não faz nenhuma conexão com o conteúdo. Só colocar um pouquinho de criatividade e utilizar esse universo. Então, os alunos desse jogo aqui, eles gostam desse jogo porque eles enfrentam alguns desafios. Então, vamos pegar alguns exemplos de desafios e colocar na experiência de aprendizagem desse aluno. Isso tudo vai facilitando, vai ajudando, né? Também pergunta aqui, ó, como desvendar os desafios de alguma coisa? E aí você vai criando um universo ali para colocar nessa experiência. Então, os escape rooms, por exemplo, que a gente faz, mesmo a gente tem alguns, tem toda essa atmosfera, né? E pode ser um escape room, por exemplo, que tenha uma atmosfera de um jogo que eles gostam, né? Pode ser uma atmosfera, um escape room que tenha uma narrativa, que tenha um design parecido com Minecraft, por exemplo, né? Então, isso sim é possível, é muito possível. E, gente, tudo que eu tô falando com vocês é neurociência. A neurociência explica, né? Se o indivíduo, para aprender mais e aprender melhor, né? Ele tem que estar motivado. E essa motivação é muito difícil de acessar, né? Porque muitas vezes a gente não pensa nela. Mas quando você começa a pensar na motivação do seu aluno, a pensar como o seu público gosta, como é que seu público pensa, você utiliza a motivação a seu favor. Nem sempre ela é genuína. Eu falo isso sempre. Muitas vezes a motivação para aprendizagem, ela não é genuína como a gente espera e como a gente gostaria, né? Então, essa motivação, ela pode ser qualquer coisa. Pode ser algo como, por exemplo, esse jogo que eu falei, que eles gostam, a música, o anime, ou o mangá. E desde que ele cria essa conexão com aquela coisa, com de interesse dele, ele acende, né, a ideia de aprender mais sobre aquilo. E essa motivação, gente, ela é por qualquer coisa mesmo. Eu já vi um prêmio, que é um pirulito, de um jogo de bingo, por exemplo, fazer uma turma ficar realmente engajada, porque eles querem ganhar um pirulito, entendeu? Então, eles realmente se engajam de acordo com a motivação deles. Então, assim a gente evita a sala de aula como um ringue, né? Que a gente sai ali exausto, desgastado, nessa disputa por atenção, seja pelo celular, seja pelo jogo, seja pelo que for, né? Então, você trabalhar a sua mente, né? As coisas que você trabalha no seu conteúdo ali, no seu planejamento, vai diminuir essa disputa por atenção. Isso evita, né, desgastar o tempo todo tentando receber a atenção necessária para os alunos, né? E aí a gente dribla vários problemas, dribla a disciplina, dribla o autoritarismo, que a gente, infelizmente, esbarra em alguns momentos da nossa profissão. Então, uma outra dica aqui que eu vou dar, e essa dica também é muito valiosa. Beber uma aguinha aqui. Essa outra dica que eu tenho é o pluralismo metodológico. Então, eu aplico essa ideia, esse pluralismo metodológico nos meus materiais. Então, os materiais que eu produzo aqui, que vocês encontram na página, nos materiais pagos, nos gratuitos, ou quem é assinante, eles não são materiais que têm uma mesma estratégia. Então, a gente sempre muda as estratégias. Em um mesmo material, a gente utiliza diversas estratégias no mesmo material. Por quê? Porque o pluralismo metodológico, ele tem essa ideologia, né? Então, assim, e pra mim, me conecta muito com essa metodologia, porque pra mim, eu sou uma pessoa que gosta muito de mudar, gosto muito de mudanças, me adapto bem. Mas além disso, né? Tem essa metodologia. Então, tem esse embasamento científico aí na parte de educação e de ensino, que é o pluralismo metodológico. Então, de forma muito breve, essa metodologia é aquela que permite que diferentes estratégias educacionais, diferentes recursos pedagógicos, elas possam tanto competir uma com a outra, quanto complementar umas às outras. Isso não quer dizer que o ensino tradicional ele não funciona, gente. Não é isso que eu tô dizendo. Ele funciona sim. Todos nós aprendemos de forma tradicional.
Provavelmente, você que tá me escutando agora, você teve uma formação mais tradicional e boa parte da minha educação também foi muito tradicional. Então, o convite aqui que eu faço a você não é negar a educação tradicional. Eu tenho certeza que você, com certeza, que aprendeu na faculdade também o método de ensino tradicional. E você pode aplicar no seu dia a dia, mas a ideia, o convite aqui é mesclar, é diversificar a educação tradicional com outros métodos para usar junto com ela. Eu sei que ninguém aqui consegue dar uma aula diferente todo dia para todas as turmas, não estamos falando disso, não me entenda mal. É que não precisa ser uma aula diferente todo dia e nem que gasta materiais caros ou algo do tipo. Inclusive, um parênteses aqui, na aula 2, que é a aula de amanhã, aqui também às 20 horas, eu separei 3 aulas diferentes que não gastam nenhum recurso. E pode sim usar com turma X. Então volte aqui amanhã no mesmo horário, às 20 horas, que eu vou te contar, tá? Então, voltando ao assunto, nosso assunto principal. À medida que você, professor, aumenta seu repertório de estratégias de ensino, metodologias, e você começa, né, realmente, não só conhecer, mas também testar, e você começa também a entender o melhor momento de usar cada uma das estratégias, né? Qual que é o momento pedagógico ideal para cada uma. Então, se eu vou iniciar um assunto, qual metodologia daquelas que eu já conheço que eu posso usar? Como que eu posso começar um conteúdo? Então, por exemplo, eu posso começar com uma aula tradicional, certo? Então, eu dou uma base de conteúdo mesmo para esses alunos, anoto, faz do jeito que você já está acostumado a fazer. E na aula seguinte, eu posso começar a aula com elementos de ensino por investigação. Então, aí, de vez na próxima aula tem ensino tradicional de novo, você pode incluir esses elementos de ensino por investigação. Isso é uma aula diferente. Se é um contexto, se eu tô, por exemplo, sou da aula de história, e realmente o contexto da época é importante para aquele conteúdo, por exemplo, eu sou professora de ciências, como já disse para vocês, me apresentei. Às vezes, um conteúdo é muito importante ter a parte histórica. Então, por exemplo, quando você fala de história da ciência, ou de entender por que aquilo foi descoberto e por que fez sentido na época, é importante esse contexto histórico. Então, para mim, a melhor forma é inserir esse aluno nesse contexto. Então, buscando filmes, documentários, ou até músicas mesmo que falam dessa época. Então, isso ajuda a gente ter essa imersão do aluno. Então, os jogos, por exemplo, aí que são famosos e que eles ficam horas e horas são jogos imersivos. Então, traga isso para a sala de aula, né? Coloca ali, faz uma imersão daquele aluno ali. Então, esses recursos que você vai escolher de contexto, ou outros, né? Você vai incluir na sua proposta de trabalho. E não é trazer o filme ou trazer a música, deixar aquilo ali jogado, né? Você vai ter que ter uma proposta de trabalho para que isso seja efetivo, né? Então, você é professor, mas use métodos, né? Realmente tem uma proposta de trabalho associada. Então, agora eu preciso revisar um conteúdo. Então, a gente pode optar, sim, por jogos, por exemplo. São muito bons, seminários são muito bons também para revisar. Mas nada impede que você também disponibilize uma lista de perguntas tradicionais, questionários, porque isso sim também melhora a aprendizagem, revisa, é sim eficaz para a curva de aprendizagem. Então, o segredo de um professor que é de outro mundo, né? Um dos segredos é não parar de estudar. Você que é um profissional do ensino sabe a importância de continuar aprendendo, então é estudar. Não ter medo de testar. Tem coisa que vai dar errado, que não deu certo por algum motivo e você vai investigar e vai avaliar os resultados. E se for preciso, você vai repetir de outra forma, né? Então é sempre estudar, não ter medo de testar e avaliar o resultado que você obteve. E aqui vai mais uma dica. A gente também precisa exercer o nosso lado reflexivo. Que é o que é esse professor que é um professor reflexivo? É um professor que aplica algo novo, levando em consideração o contexto. Então, qual é o contexto escolar que você atua? Então, isso é super importante, né? Você também levar esse contexto adiante. Então, a gente tem, depois que você aplicou essa reflexão
E aí, depois dessa reflexão que você fez, você aplica novamente. E aí, você avalia de novo os resultados e assim continua. Então, a busca de metodologia que se enquadra no seu contexto, ela é super importante, tanto para o seu desenvolvimento profissional, quanto para o desenvolvimento cognitivo dos seus alunos. Então, a ideia do professor reflexivo é muito residente assim, dessa capacidade de investigar a própria docência. Ou seja, examinar o resultado do próprio trabalho. Não é só ir tocando o barco, né? Como muitas vezes a gente está nesse automático por conta da rotina, mas ser um professor reflexivo, ele faz total diferença. Então, as coisas que eu tô te falando aqui, essas 3 coisas que eu falei, elas podem parecer bobas, assim, de uma maneira inicial, mas experimenta só aplicar. E aí você vai perceber uma mudança. Uma mudança não só nos alunos, mas também na sua trajetória profissional. Então, por isso, hoje, eu te convoco a ser um professor de outro mundo, literalmente. Né? E professor de outro mundo não tem nada a ver com ser um professor maluco por aí, né? Um professor de outro mundo mesmo, que entende onde vive e faz a diferença onde ele está. E para isso acontecer, é muito importante que você participe também das próximas aulas do nosso evento Professor Intergaláctico, para a gente visitar esses mundos diferentes aí, para a gente conversar sobre educação de forma aplicada e real, né? Que é possível na realidade de hoje. E nessa primeira aula, que já está indo caminhando para o final, onde falamos sobre os professores, onde eles estão e como eles estão acostumados a ser e estar, e como eles devem melhorar a sua didática. Então, basicamente isso. Eu contei a minha história, mostrei para vocês como eu saí de um mundo padrão, onde não precisava pensar diferente e não agir diferente, e só fazia o que era pedido. E amanhã nós vamos explorar o passo a passo para se tornar um professor diferente, economizando também o seu tempo, tá? Porque eu sei que todas essas dificuldades nós enfrentamos, vivemos uma rotina extremamente corrida, cansativa, e quanto mais tivermos elementos que te auxiliem, com o tempo, é melhor pra gente. Mas imagina ter tempo para descansar, ficar com a família, mexer com outros projetos e fazer o que você quiser. E ainda você vai dar um passo a passo para você ter a ideia de que isso é realmente possível, isso é realmente factível. E só que você não pode perder essas aulas, né? Então, vamos lá dar joinha, dar um comentário aqui. E agora, de uma outra coisa. Antes de começar essa aula, eu bati uma foto, tirei uma foto, uma selfie aqui. E aí eu vou colocar uma postagem lá no Instagram agora, nesse momento. E aí, na hora que a foto estiver publicada lá, vocês vão comentar uma senha que eu falei nessa aula aqui. A senha, vou falar agora. Então, é a mesma coisa que você vai comentar na foto mais recente lá do perfil. Que é Novo Mundo. Então, você comentando lá, vai ser super importante, que eu vou mandar para vocês um bônus aí dessa aula e também para você garantir a sua presença na aula de amanhã. Então, eu vou publicar agora e vocês vão lá e comentam a senha. A senha é Novo Mundo, certo? Novo Mundo. E assim que você comentar, você vai receber o link da aula de amanhã, antes de todo mundo, para você ficar planejado e garantir a sua vaga. Então é isso, galera. A nossa aula chegou ao fim. Vou fazer a publicação e conto com vocês aqui amanhã, às 20 horas. Não se esqueçam de destravar a aula agora mesmo. Então corre lá no meu Instagram, que é @profbil.dicas. E vou deixar o arroba comentado, o arroba fixado aqui nos comentários da live. Quem tiver alguma dúvida, pode me mandar um direct que eu vou receber a pergunta de vocês e vou respondendo, tá bom? Então, essa aula fica gravada só mais até amanhã ou até o próximo dia. Então, se você quiser rever, você pode rever nesse tempo. E um super beijo. Até amanhã.